7 níveis de consciência, gente. O que acontece? Bom, resultado negativo, comportamento negativo, gatilho que gera esse conjunto de comportamentos. Crenças que estão atreladas a esses gatilhos, porque para o teu gatilho acredita em alguma coisa, aí você volta, aí tem algumas necessidades da nossa vida, valores que não foram muito bem atendidos. Esses valores, necessidades foram gerados também a partir de alguns medos, quando é principalmente negativo, ok? Então vamos lá, como que funciona isso? 7 níveis de consciência do Richard Barrett. O que é isso aqui? A gente se conectou com isso há muito tempo, há alguns anos atrás. O Richard Barrett, ele criou o conceito desses 7 níveis de consciência. Ele disse o seguinte, ele bebeu de várias águas, tá, gente? Ele estudou Abraham Maslow, que é o psicólogo da teoria da motivação, das necessidades humanas baseadas em deficiências e, de certa forma, dos níveis de desenvolvimento e crescimento. Maslow é isso, teoria da motivação. Só que ele estudou também Ken Wilber, teoria U e os chakras dos orientais. Tanto é que existem as cores aqui também. E aí ele olhou tudo isso e distribuiu para entender melhor o ser humano em níveis de consciência. Nós atuamos em níveis de consciência. Nós respeitamos os nossos estágios psicológicos de desenvolvimento, que isso está atrelado às nossas idades, mas nós operamos em níveis de consciência também. Por exemplo, uma criança de 1 a 2 anos de idade, em qual nível de consciência ela se encontra aqui, ó? Nem consciência, nível de desenvolvimento psicológico. Sobrevivência. Por quê? O bebê quer o quê? Como que ele faz a gestão do ambiente para sobreviver? Chora quando está com fome. E uma criança recém-nascida de 1 a 2 anos, se sofreu muito escassez de leite, de comida, ficou muito tempo sem comer, ela desenvolve nela o quê? Um senso de sobrevivência absurdo. E isso vai para a fase adulta. Adultos que passaram por uma situação aqui de 1 a 2 anos de idade, normalmente são adultos que são ditadores, vivem na escassez, muitas vezes comportamentos avarentos, tem uma relação direta. Aqui, ó, nível 2, relacionamento, é uma criança de 3 a 7 anos de idade. 3 a 7 anos de idade, gente. A criança, ela precisa ser amada. Quem tem filhos de 3 a 7 anos de idade, pelo amor de Deus, dê muito amor. Porque a criança está naquela questão de sentir esse afeto muito forte. Quando uma criança de 3 a 7 anos de idade não sente amor, só sente crítica, cobrança, controle, monitoramento, tem que ser desse jeito, esta criança vai crescer com uma carência de uma necessidade absurda de ser amada. Aí vai ter dificuldade de dar feedback, vai querer agradar todo mundo a todo momento, vai desenvolver uma carência tão forte sobre isso e vai desenvolver uma manipulação sobre as pessoas usando as emoções. Ela vai ficar operando nesse nível, porque aqui gera uma necessidade. Nível 3, autoestima. Aí você vai dos 8 anos aos 24 anos de idade. Dos 8 aos 24. Ou seja, uma criança que ela sai do seu âmbito familiar, ela começa a olhar para o mundo, quando vai para o colégio, vai para a faculdade, ela tem que entrar nas tribos, ela tem que sentir pertencer a alguma tribo. E aí ela coloca um brinco para fazer parte da tribo, muda a roupa para fazer parte da tribo, começa a beber para fazer parte da tribo, começa a fumar para fazer parte da tribo, começa a usar drogas para fazer parte da tribo. Por quê? Porque talvez aqui na tribo, que era o seio familiar, não trabalhou forte essa questão dela saber fazer as escolhas. Então ela tem que fazer tudo para ser aceita naquela tribo. E aqui ela desenvolve uma necessidade muito grande de sentir-se importante. Lá no momento da família, tinha 2 irmãos, e aí ela ouvia assim: por que você não é igual ao seu irmão? Excelente. Tenho que ser perfeito. Então o Barrett, ele desenvolveu o seguinte: ego e alma. Os 3 primeiros níveis são o nosso ego. Do 5, 6 e 7 é a alma, o nível 4 da transformação. Cada nível de consciência é representado por um conjunto de valores. Apenas o nível 1, 2, 3 é representado também por conjunto de valores potencialmente limitantes. Positivos e alguns potencialmente limitantes. Vai depender de uma série de coisas. Para o Barrett é importante que nós tenhamos o espectro completo.
ocorrência de valores em todos os níveis, porque todos são importantes. Mas, quando você tem muita ocorrência em um determinado nível de consciência, isso determina fortemente o seu comportamento para o mundo. Se você é um líder, determina o seu estilo de liderança. Nós hoje na Crescimento utilizamos esse conceito para fazer gestão de cultura organizacional. Ou team building para um grupo de executivos. Porque eu consigo entender, quando eu faço essa avaliação, esse time está com medo, não tem confiança, tem silos. Você vê na hora, é muito assertivo. O Barrett fala o seguinte: aquilo que você consegue medir, você consegue gerenciar. Nós na Crescimento usamos profundamente isso para o ser humano também. No programa Ego da Alma é isso aqui. E aqui eu vou explicar no ponto que a gente precisa para trabalhar principalmente os medos. Nível 5, 6, 7, nós temos propósito, senso de propósito. Nível 6, contribuição. Nível 7, serviço. O Ikigai está no nível 5, 6, 7. Nível 4 é transformação. Vocês aqui devem ter muito valor no nível 4, senão vocês não estariam aqui. É inquietude, desenvolvimento pessoal, é querer crescer, querer se desenvolver, é pensar diferente, é sair fora da caixa. Nível 4. Agora, o nível 1, 2, 3 nos impede. Para você se liberar desses medos, você tem que ter consciência dos medos. Então, são 7 níveis de consciência. Quando a gente amplia a nossa consciência, o que é que vocês estão fazendo desde ontem, a gente começa a entender. Se eu entendo, eu consigo mudar. E o nível 1, medo de não ter o suficiente para sobreviver. Medo de não ter o suficiente para sobreviver é um adulto hoje que tem um comportamento de ditador com as pessoas, controle e monitoramento. Tem uma menina que ela é mega bem sucedida, tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, e eu não entendia avarenta, assim, sabe? Ela se segurava, falava: o que acontece? Ela foi se casar, e aí o avô falou assim: eu vou pagar. O avô não tinha dito isso, mas ela falou assim: eu tenho que casar, mas não quero gastar. Era um nível assim absurdo, as pessoas convidavam ela para almoçar. Ela não queria ir no restaurante para gastar R$30. E ela é uma diretora executiva que ganha mais de 30, 40 mil reais por mês. E a gente não entendia isso. E eu trabalhando com ela, fui provocando, aí ela se conectou. PA, o meu avô faliu. Isso aí faliu a família inteira, era muito bem sucedida. Só que o meu pai já era bem sucedido. E aí eu vi as minhas primas, os meus tios passando fome. Aí o meu pai tinha que dar comida para eles. E aí eu era menina, eu contava os bifes que estavam no prato para saber se ia dar para todo mundo. E eu não comia mais porque eu tinha medo que ia faltar. Mas foi tão impactante para ela isso, que ela chegava a ficar doente quando tinha que gastar algum dinheiro. Eu acompanho isso até hoje. E o trabalho nosso foi em cima desse medo de não ter o suficiente para sobreviver. Quando você passou um impacto muito forte na sua vida, um evento, ele gerou uma necessidade, essa necessidade virou esse medo se reflete hoje, gerando crenças. Se não tiver dinheiro, eu não vou sobreviver. Se eu não tiver dinheiro, o que vai ser de mim amanhã? Medo. Esse medo te trava. Agora, quando você entende ele, dá pra gente se liberar desses medos. Medo de nível 2. Quando você não recebeu amor suficiente, você foi comparado, não foi acolhido. Salisa contou a história dela aqui, gente, com 6 anos de idade. Quais medos vocês acreditam que ela desenvolveu aqui? Talvez os 3. Se liberou, trazendo eles com um desafio enorme. Medo de não ser amado, de não ser reconhecido, medo das pessoas não olharem para vocês. Eu não vou falar do nível 4, 5, 6, 7 aqui, porque a gente vai trabalhar os três níveis, porque para cima não tem mais medo, só tem desejo. É ego e alma. Quem trabalha com propósito está trabalhando diretamente com a sua alma.